E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, mas dia de mercado também. Arthur está acertado com o Grêmio. E vamos falar também do outro volante. A mudança de fotografia está em curso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora é dia de ativo. Primeiro o gladiador, aquele da energia todo dia. Aqui você tem o ativo ultra para hora H, para você não correr nenhum risco de perder esse jogo. E aqui o Condro, que é para as dores articulares. Pare de sofrer, tenha o seu ativo para tudo que você precisa. 100% natural, sem contraindicação, porque hoje é dia de Grêmio e você tem que estar muito bem. Gente, o Grêmio está acertando a contratação do Arthur. O volante assina o contrato até o final do ano que vem e chega a Porto Alegre na quarta-feira, segundo informações aqui de GZH. Um jogador que sai daqui como ídolo absoluto do torcedor, né? Para quem não lembra, o Arthur é o grande nome daquela Libertadores. Ele tem 29 anos hoje. Ele não virou o jogador que pintou. Todos imaginaram que o Arthur fosse ser um jogador top de seleção brasileira. Ele não foi. Mas dentro da realidade do Grêmio, que torce pro Dodi, pro Vijaçante, o Arthur é cracaço, né? Ele vai rescindir o contrato com a Juventus, um contrato milionário. O Arthur não tem nenhuma relação com problema financeiro, nada disso. Jogador que fez a vida financeiramente. 2 excepcionais contratos, tanto com o Barcelona como com a Juventus. Aí foi emprestado para alguns clubes. E o contrato dele aqui no Grêmio por esses meses aí, são 12 do ano que vem e mais 5 desse, em torno dos 2 milhões de reais. Esse é o quadro do Arthur. Não tem envolvimento de dinheiro inicial, como, por exemplo, patrocínio do Marcelo Marques ou algo assim, não. É uma negociação que, em princípio, foi desenvolvida pelo Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol, e ele chega nessa linha. O outro que chega, a gente falou sobre isso ontem, é o volante peruano, que o Grêmio, de alguma forma, imagina que ele vai dar um resultado. E aí a mudança de fotografia, que é algo que a gente tem colocado de maneira mais contundente. Marcos Rocha chega segunda-feira, lateral direito, já tem o Balbuena, o Wagner Leonardo e o Marlon, Arthur, Noriega e um meia que o Grêmio ainda procura. Aí lá na frente ou o Carlos Diniz ou o próprio Bright White e os meninos ou jogando dos lados do campo, ou o Kiki Oliveira, o Alisson, o próprio Riquelme, vão se revezar ali. O Grêmio ainda procura o meia, mas se confirma aquela... Lembra quando eu falei assim, esse grito do Mano de eu tenho limite, ele tinha muito mais relação com um grito de socorro do que qualquer outra coisa, e os dirigentes então se movimentaram. Melhora o time, 20 jogos, que começam hoje com o jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo contra o Atlético Mineiro foi um dos jogos que o Grêmio venceu no primeiro turno, mas que deixou uma impressão terrível. Vocês lembram, o Volpi fez milagres. E hoje o Grêmio tem um Atlético Mineiro que, em princípio, iria com jogadores reservas, mas a informação que vem de BH não dá conta disso. Tem alguns jogadores que não atuam no time principal? Tem, mas o time que está sendo falado, o Everson, o Natanael, Vitor Hugo, o Júnior Alonso e o Arana, aqui incontestáveis, né, sobretudo o Arana, no meio campo com o Alexandre e o Alan Franco, o Gustavo Scarpa, e aí o Biel, ex-Grêmio, o Hulk, que dispensa comentários, e o Coelho. Esse é o time do Atlético. É mais time que o Grêmio. Olha a escalação do Grêmio. O Grêmio vai com Volpi, Ronald improvisado na lateral direita, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon, Cuejar,
que é uma notícia que pode ser maravilhosa. A gente vai acompanhar o Dodi e o Edenilson, aí o Alisson, o Christian Oliveira e o Carlos Vinícius. Esse é o time que a imprensa está colocando para o jogo de logo mais. O Atlético está envolvido na Sul-Americana, venceu um jogo contra lembro, Godoy Cruz, eu acho, foi até adversário do Grêmio, e dá conta, teve dificuldade, foi fazer o gol lá no fim, gol muito bem feito, inclusive, com a participação do Renier, que é o jovem deles lá da base, ou melhor, que é o jovem contratado agora, que é base do Flamengo, foi contratado a peso de ouro, mas é muito jovem ainda, não, é outro que saiu cedo do Brasil e não vingou, mas aparentemente não está no jogo, né? Pelo que estão falando aqui, não está no jogo, achei até que poderia estar, e aqui a gente tem um quadro de como esse adversário vai fazer o enfrentamento com o Grêmio e a maneira como esse jogo vai se desenvolver. A tabela ontem acabou não sendo tão ruim, teve um determinado momento esteve bem ruim, porque o Vitória estava vencendo e tal, aí depois o jogo acabou empatando e isso foi relativamente bom para o Grêmio, né? Mesmo que tenha sido contra um adversário que também está lá embaixo, que é o time do Juventude, mas o Grêmio ficou na 15ª, o Vitória na 16ª, em determinado momento o Vitória era o 15º e o Grêmio 16º, ficando então na zona que não pode ficar ali apenas um adversário. Mas 4 pontos o separam, né? O Vasco da Gama tem o Santos fora de casa, o Santos já está na frente do Grêmio, então a gente tem aí alguns quadros. Outro resultado também que de alguma maneira a gente pode ter considerado bom foi a vitória do Bahia sobre o Corinthians fora de casa, e isso também de alguma maneira impacta. O Corinthians está ali, o Grêmio vencendo hoje, o Grêmio passa o Corinthians, o Grêmio passaria, pode passar o Santos e o Corinthians, chegando a 23 pontos, se vencer a partida. Mas vocês já estão vendo que existe uma mudança clara de fotografia no time do Grêmio, e a partir daí é que a gente vai conseguir entender. As contratações, elas são emergenciais, mas elas são boas, sobretudo o Marcos Rocha e o Arthur. O Noriega, para mim, entra numa linha de aposta, como tantos outros, mas uma coisa é tu jogar com o Arthur do teu lado, a outra coisa é tu jogar com o Dodi, com o Edenilson e com o Vijaçante. O Arthur vai melhorar todo mundo ali. Vamos sentar um pouco, o Arthur tem que sentar a cabeça aqui e fazer a sua história de novo. Ele que foi excepcional para o Grêmio naquela Libertadores de 17, e a gente é fã dele. Eu sou fã do Arthur e torço muito para que dê certo. Acho que o Grêmio melhora muito a sua fotografia indo em jogadores confirmados e jogadores vitoriosos. Isso é que importa nesse momento. Aumentou muito a folha. Caro é a segunda divisão, que era para onde a gente estava caminhando. Vamos torcer. Acho ainda que precisa confirmar algum homem na frente. E hoje o jogo chama por Carlos Vinícius, o Vini da Pose, o Vinícius de Moraes. Ele é o nome. Se ele fizer um gol, se ele mostrar força na frente, eu acho que aí as coisas vão se abrir para o Grêmio positivamente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.